Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje a nossa aula vai ser sobre protozoários e algas. Aí está uma pequena introdução sobre o que são esses protistas, tá? Esses protistas quer dizer que são os primeiros eucariontes. É uma ideia de que eles foram os primeiros a surgir no curso da evolução. E quando eu falo eucariontes, né, você deve lembrar que eu já expliquei em sala de aula que são seres que possuem membrana nuclear chamada carioteca. Tem o seu núcleo bem individualizado, né? Seu material genético fica arrumadinho na célula. Esse reino protista, ele está dividido entre os protozoários e as algas. Os protistas são seres heterotrófos, né? Como eu falei, depende de outros seres para se alimentarem, né? Lembrando que eles podem viver em meio aquático, água doce, salgada ou salobra, e até mesmo locais que sejam apenas muito úmidos, né? A gente pode encontrá-los também parasitando outros seres vivos, né? E quando a gente pensa nesse reino, a gente faz uma classificação, né? Os protistas, né? Os protozoários, com essa classificação de ciliados, flagelados, sarcodíneos ou rizópodes, né? E esporozoários. Cada um tem a sua forma de locomoção. Os ciliados possuem alguns filamentos chamados de cílios. Os flagelados, filamentos, né, alongados, chamados de flagelos, que eles batem esses flagelos para se locomoverem. Os rizópodes, eles têm o que a gente chama de pseudópodes, tem uma explicação aí embaixo, significa falsos pés, que ele tanto usa para se locomover como para se alimentar. E temos também os esporozoários, que são seres parasitas, eles não conseguem se locomover. Nesse slide eu estou com um exemplo aí para você, né, de um ser flagelado, o primeiro. O do meio é um ciliado, o terceiro é o rizópode e o quarto é o esporozoário. Esses desenhos aí, né, esses esquemas de protozoários, são esquemas daqueles que podem causar doenças nos homens, né, como a amebíase, a doença de Chagas, né, são causadas por protozoários, entre outras, que podem causar danos, às vezes irreparáveis, e a aparência, né, de uma pessoa com algumas dessas doenças são bem agressivas, né, são feias, causam nervoso nas pessoas e elas acabam tendo que ser totalmente isoladas para não causar constrangimentos. Pois bem, agora as algas, né? São seres eucariontes, fotossintetizantes, clorofiladas, isso quer dizer que são capazes de realizar a fotossíntese, são autótrofas porque produzem seu próprio alimento, né? São seres unicelulares ou pluricelulares, que é uma classificação de acordo com a quantidade de células que elas são formadas. Uni já vem de né? Uma célula. E pluricelulares, mais de uma célula. Também pode viver em ambiente úmido e aquático de água doce ou salgada, né? São as algas responsáveis por grande parte do oxigênio dissipado na natureza, né? Que nos faz muito bem. Algumas delas parecem plantas, mas não são, não apresentam folhas, caules ou raízes, tá? E são bem simples em relação às plantas. A reprodução pode ser sexuada e assexuada, né? A gente tem aí um conjunto de algas, eles vão formar o que a gente chama de fitoplâncton, né? Que eles vão utilizar, né, a condição fotossintetizante, né, que essas algas têm, né, em meio à luz, né, porque elas vivem na água. Então a incidência de luz é muito grande e elas estarão fazendo essa fotossíntese e ao mesmo tempo sendo o primeiro elo da cadeia alimentar aquática, tanto da água doce como da água salgada, tá? Olha aí o reino fungi.
Esse reino fungi é o que a gente pode chamar também de fungos. Seres eucariontes, heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares, reprodução sexuada ou assexuada, que pode ser pelo broto, pela fragmentação. As condições ideais, né, é a reprodução são calor, umidade, pouca luz solar, tá? Às vezes você encontra fungos nos vegetais, nas rochas, né? Eles vão formando os líquens nas árvores, então a gente costuma ver muito, né? Principalmente quando é um tempo mais úmido. Esses fungos também podem ser utilizados na indústria farmacêutica, né? Fazendo antibióticos, pomadas, né? Um exemplo disso é a penicilina, que foi um dos primeiros a serem descobertos. E na indústria alimentícia, fazendo queijos, vinhos, o fermento, né, para os nossos bolos, os nossos pães. São seres decompositores junto com as bactérias, né, que decompõem restos de animais e vegetais mortos, né, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica, né, verdadeiros policiais sanitários para a nossa natureza. E também, né, como os protozoários, eles podem causar doenças em humanos, animais e vegetais. E aí tá para você uns exemplos, né, umas ilustrações de alguns tipos de fungos, né? O bolor, aquele apodrecimento, né, que dá no pão. A levedura, que é o que a gente vê na fermentação, né? Por isso que é usada no fermento, na cerveja. O cogumelo, né? Existem alguns que são selvagens, não podem ser comíveis. Tem o champignon, né? Que a gente gosta muito no estrogonofe ou na salada. E tem o orelha de pau, que geralmente se agarra às árvores. Então é isso. Essa é a nossa aula de protozoários, algas e fungos. Agora vamos para o nosso WhatsApp.